Bom dia a todos. É um privilégio estar de volta para poder compartilhar a palavra com essa igreja tão amada. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por ter enviado Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado porque agora podemos abrir a Tua palavra, ser instruídos por ela. Nós pedimos a Tua misericórdia sobre minha vida para transmitir fielmente, claramente essa palavra. Para meus irmãos e irmãs, todos aqui presentes, para recebê-la com fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. O que Deus quer de mim? O que é que Deus deseja da minha vida? Essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos muitas vezes. E às vezes uma dúvida que nos persegue em vários momentos de vida. Pode ser em momentos de decisões. Quantos aqui estão fazendo vestibular, fizeram Enem essas semanas? Quantos aqui? Alguns. Jovens aqui, adolescentes? Ninguém? Ninguém? Ou com muita, né? Eu aqui, mas não fala de mim não, né? Ok. Mas é época de fim de ano, vestibular, Enem, decisões sobre universidade. Aí eu e minha esposa estávamos visitando uma família ontem à noite, e o rapaz terminando o ensino médio agora, esse mês que vem, e já pensando para onde ele vai fazer online, vai fazer um cursinho, onde vai mudar para Curitiba fazer um curso lá. Mas pode ser mudanças de local, de carreira. Qual a escola dos nossos filhos? A nossa família está perguntando isso. O que Deus quer para nós nessa decisão para o ano que vem? Pode passar mais um slide, por favor. Ministérios. Será que eu ainda devo participar desse? Devo entrar naquele ministério? São várias decisões. Mas também o que Deus quer de mim em momentos de desafios, problemas. Olha, eu tenho um problema impossível de resolver no meu trabalho. Eu tenho um problema impossível com meu filho, com minha filha, não sei mais o que fazer. Com meu cônjuge, nós chegamos aqui na igreja sorrindo, mas em casa a gente vive como divorciados. Com parentes, talvez pais idosos, como que eu cuido? É o momento de trazer para minha casa, preciso de um cuidado especial. Mas também, o que Deus quer de mim em momentos de dúvidas? Será que estou no caminho certo? Nas decisões que eu já tomei na minha vida? Será que eu errei, tomei uma saída antes ali na rodovia da vida e agora eu não sei voltar e já era? Estou fora da vontade de Deus. Será? E para dificultar mais, muitas vezes, o que nós achamos que Deus quer é simplesmente uma religiosidade. Outros 3 itens. O que Deus quer são sacrifícios. A gente pensa no Velho Testamento, né? Nós vamos olhar Deuteronômio 10 agora de manhã. E lá no Velho Testamento ele fala muito do povo de Israel adorar com sacrifícios. Né? Bois, ovelhas que ofereciam diante de Deus sobre o altar. Então, será que Deus quer sacrifícios de mim? Horas de oração, vigílias, jejum, ou pelo menos uma média razoável de frequência na igreja, os cultos, ministério, cargos na igreja, ou sacrifícios financeiros, dízimos e ofertas. Não, talvez o que Deus quer de mim é o cumprir certos rituais ou cerimônias na vida. Não, já passei pelo batismo, eu participo sempre que tem a ceia, na igreja, meu casamento foi na igreja, eu dediquei meus filhos na igreja, então pronto, né? Checklist feito. Ou regras, o que Deus quer são apenas o cumprimento de regras. Viver pelo menos acima da média do que um bom crente faz ou deixa de fazer. Muitas vezes quando nós olhamos o Antigo Testamento, irmãos, nós achamos que era assim o que Deus queria. E às vezes nós até pensamos, olha só, ele deu uma lista bem claro para eles,
E falava, cumprindo isso, eles iam ser abençoados. Naquela época era mais fácil, né? A gente podia viver naquela época, porque aí assim, era mais simples. Só que essa visão está errada. Tanto do Antigo Testamento, quanto do que Deus quer hoje. E a bênção que nós vivemos. Sim, Deus de fato ordenou sacrifícios, cerimônias, leis, contribuições no Antigo Testamento. Mas nós não podemos ter uma visão legalista errada de Deus na Bíblia e hoje. Porque por trás de tudo que Deus pedia na sua lei no Antigo Testamento, o que Deus realmente queria. E o que Deus quer para nós hoje. O texto de hoje vai mostrar. Então abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 10. Nós vamos estudar os versículos 12 a 22. Deuteronômio 10, 12 a 22. Eu quero que você olhe a pergunta que está no início do versículo 12. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Olha a pergunta que ele começa. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? E os versículos agora vão responder o que Deus quer. E é curioso o que Moisés vai fazer aqui ao escrever. Ele vai intercalar 3 coisas que Deus quer, ou 3 áreas, com a resposta de 3 coisas que Deus é e o que Ele fez em favor do seu povo. Então, o que Deus quer, mas veja quem Ele é e o que Ele fez. O que Deus quer, quem Ele é, o que fez. O que Deus quer, quem Ele é, o que fez. Por quê? Porque o que Deus quer de nós sempre flui de quem Deus é e o que Ele tem feito por nós. Lembrem-se disso. O que Deus pede de nós sempre flui do seu caráter, da sua grandeza e daquilo que Ele já fez em nosso favor. Então vamos caminhar juntos no texto. Primeiro, então, o que Deus quer de nós? Primeira parte, temor e amor para o nosso bem. Versículos 12 e 13. O que Deus quer de nós? Temor e amor para o nosso bem. Acompanhe a leitura, então, o restante do versículo 12 e o versículo 13. Então, o que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês? Não é isso que Deus quer? Temor e amor para o nosso bem. Nota que ele já começa com uma lista de 5 atitudes que ao longo do livro de Deuteronômio ele já falou e vai falar muitas outras vezes. Quais 5? Olha de novo no texto. Temam o Senhor, ou seja, uma reverência, um medo respeitoso diante de um Deus santo. Entender que Deus é o ser, o assunto mais relevante de toda a minha vida. Nada na minha vida pode acontecer sem Ele no centro, porque Ele faz diferença. E recusá-lo é a coisa mais perigosa desse mundo. Segundo, andem em todos os seus caminhos, ou seja, uma vida santa, imitar a Deus, caminhar a Deus, aplicar a vontade de Deus na minha vida. Terceiro, amem o Senhor, ou seja, um desejo por Deus, uma dedicação a Deus, o meu coração é entregue a Ele. Quarto, sirvam o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Então não é apenas algo do exterior, uma religiosidade que eu cumpro algumas coisas, mas então agora o Senhor, já fiz a sua parte, agora o resto é comigo aqui. Não, a minha vida, minha alma, meu coração é entregue a Ele. Quinto, guardem os mandamentos do Senhor. Ou seja, uma atenção cuidadosa a tudo o que Deus quer, para guardar e viver num novo relacionamento com Deus. É uma obediência que flui
de gratidão. O que Deus quer de nós? Ele já começa com 5 coisas. A gente pode pensar em 5 notas. Tá ligado aqui ainda? Obrigado. 5 notas. Que se eu viver a minha vida do meu jeito, como eu quiser, amando a mim mesmo, seguindo a mim mesmo, servindo a mim mesmo, temendo ninguém, a minha vida vai ser assim. Bonito, né? 5 notas que não formam nada. Mas quando Deus é o centro, o que Deus quer, temor e amor com Ele, 5 notas. Mas que demonstram uma vida em acorde, uma vida em melodia, em harmonia com o Criador que nos resgatou. Queridos, o resumo disso, de uma vida que vive no ritmo de Deus, segundo a sua melodia para o seu louvor, é temor e amor. É toda a nossa vida. É fidelidade, coração entregue totalmente a Deus, dedicado a obedecê-lo. Um comentarista diz: amor e temor andam juntos. Amor sem temor, ou seja, eu amo muito a Deus, aquele carinho gostoso, quase como se fosse um bichinho de pelúcia, leva a vidas desleixadas. Eu amo a Deus, mas não faz diferença nenhuma, eu faço o que eu quiser. Temor sem amor, eu temo a Deus, mas aí já é um temor de medo terrível, um terror diante de um Deus que qualquer coisa vai acabar comigo. Eu quero apenas aplacá-lo. Leva a vidas, a pessoas desesperadas. O que Deus quer, em primeiro lugar aqui, é amor e temor que andam juntos, conhecendo e vivendo para Ele. Mas note algo interessante no versículo 13. A última frase aqui fala de um benefício para nós nisso. O que Deus quer, mas tem um benefício, qual é? Para o bem de vocês. Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. E em sua própria glória está o nosso supremo bem. Na glória de Deus está o nosso supremo bem. Nós vivemos para Deus, morremos para nós mesmos, entregamos nossa vida ao Senhor e no fim descobrimos que nós somos os maiores beneficiados disso. Para a glória de Deus e para o nosso bem. Você talvez, que é pai, mãe, já falou para o seu filho no momento que não quer comer as ervilhas, falando, não, mas é para o seu bem. E parece que não convence, né? Às vezes nós sabemos que a vida com Deus é o nosso melhor, é o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Mas parece que não convence lá no fundo. Mas quando nós entendemos quem Deus é, o amor por nós, a sua grandeza, nós entendemos que sim, Ele faz tudo para a glória dEle supremo, mas nossa vida faz sentido quando é para a glória de Deus. Pensa de novo no piano. Imagina se esse piano falasse, eu não quero que ninguém nunca toque em mim. Eu sou mais eu. Eu sou meu. Ninguém nunca vai tocar nada. Nenhum pianista vai chegar perto de mim. Ele vai cumprir o seu papel para que ele foi feito? Ele vai ser, na verdade, só um trambolho no apartamento. Uma caixa ocupando espaço que não faz nada. Deus que nos criou, quando vivemos para Ele, o Criador, o grande artista, a nossa vida tem sentido para a glória dEle, para Ele ser visto como o grande pianista de nossas vidas. E nós temos alegria, o bem, de sermos plenamente, vivemos plenamente para o qual fomos criados. Então veja quem é este nosso glorioso Deus. O que Deus quer de nós? Temor e amor para o nosso bem.
Versículos 14 e 15, então. O texto muda não só do que Deus quer, mas agora a primeira coisa, descrevendo quem Deus é e o que Ele fez. Ele é o dono de tudo, que escolheu um povo para amar. Versículos 14 e 15, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A Ele pertencem a terra e tudo que nela há. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Veja a grandeza de Deus aqui. Deus é o dono dos céus e da terra. O versículo 14 aqui é um mini hino de louvor a Deus. Ele é o dono do céu e do céu dos céus, ou seja, de tudo. Segunda-feira passada, alguns amigos nossos chamaram para juntar várias famílias no final da tarde, porque tinha um amigo deles lá da igreja em São Paulo, que é um astrônomo. E o camarada veio, um senhor já aposentado, era piloto da Gol, e ele veio, e ele trouxe um telescópio que ele mesmo fabricou. Foi impressionante. E lá, então, ele deu uma aula para as crianças, como funcionam os astros, os tamanhos enormes das coisas, nas galáxias. E aí, quando o sol se pôs, ele apontou o seu telescópio e nós vimos alguns dos planetas, né? Miramos em várias coisas, vimos Saturno com seus anéis, e foi incrível. Ele falando de quantos milhares de planetas Terra encaixaria em Júpiter ou no Sol. E falou, gente, tem estrelas que nunca serão descobertas. Os buracos negros. Pense nos diamantes aqui na Terra que ainda nunca foram encontrados. Pense no tamanho da bacia amazônica, a altura dos Himalaias, a profundidade do Atlântico. Pense nas nações desenvolvidas, subdesenvolvidas, grandes, pequenos. Tudo pertence a Ele. Mas aí então veja não só a grandeza de Deus, mas o seu amor, versículo 15. Deus escolheu um povo para Ele amar. E aqui está uma surpresa no texto. Deus, o dono de tudo, escolheu esse povo. Se tudo fosse seu, o que você escolheria? Só o melhor, não é? Se todos meus, se você pudesse formar o seu time de futebol, quem você escolheria? Se pudesse escolher qualquer um. Só que Deus fez diferente. Deus não escolheu os mais talentosos, os mais poderosos, os mais bonitos, os mais fortes, os atletas, os bilionários, os mais inteligentes, os vencedores do prêmio Nobel, os mais piedosos. Talvez a gente escolheria esses. Deus escolheu o povo de Israel no Antigo Testamento. Ele fala seus pais, Abraão, Isaac, Jacó, e eles, os descendentes deles. Por quê? Porque quis. Eles eram insignificantes, mas Deus demonstrou seu amor. Queridos, no Novo Testamento nós aprendemos que em Cristo Deus nos escolheu. Deus escolheu vocês. Ele me escolheu, nós que somos salvos em Cristo Jesus. Mas por quê? Nada por estar em nós, não por nada nós, mas pelo seu amor e sua misericórdia. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31, que Paulo diz: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus,
o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Às vezes a gente chega na igreja e fala, não sei nada. Tem um pessoal tão bom ali, tão joia, tão esperto, tão capaz. Eu não sou ninguém. Então, essa é a ideia. Nós somos esses que Deus trouxe para si, para que não fosse, olha de novo o versículo 30. Não fosse a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção, mas a de Jesus. Só que aí a gente começa a viver a vida de igreja e a gente começa a ficar bom em algumas coisas. Eu toco bem. Eu dirijo grupo pequeno como ninguém. Eu falo bem, né? Eu preparo, né, na cozinha, nisso, naquilo, tal. E aí começamos a achar, Deus fez um bom negócio comigo, né? E a gente acaba se afastando justamente ao achar que está em nós da glória de Deus, que era para todos verem Cristo em nós. A diferença que Ele faz em nós. Não nos gabar de nós mesmos, nos orgulhar de nós mesmos, mas a diferença que Ele fez, mesmo eu não sendo nada. Nenhuma glória para nós. Não precisa ser ninguém especial para ser de Jesus. E talvez se você está nos visitando hoje, não conhece a Cristo ainda como seu Salvador, o Evangelho, a Bíblia ensina que você não precisa ser alguém para então ser de Jesus, ser um crente. Nós não somos ninguém sem Jesus. Pecadores condenados, inimigos de Deus. Mas Deus nos chama à fé em Cristo Jesus, para que a glória seja dele, a salvação seja dele. Qualquer pessoa, não importa quão distante de Deus, quão aprofundado no pecado, pode se tornar filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Basta se arrepender e crer em Cristo como seu Salvador. Quem Deus é? O que Ele fez? Ele é dono de tudo. Escolheu um povo para amar. Olha o versículo 16 agora, o coração desse texto. Então, o que Deus quer de nós? Corações convertidos da teimosia. Versículo 16. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Os versículos 14 e 15 mostraram o relacionamento gracioso de Deus com Israel, seu povo exclusivo. E a marca desta aliança no Antigo Testamento era a circuncisão. Uma pequena cirurgia, um pequeno corte feito nos bebezinhos meninos do povo de Israel. Mas aqui, Moisés mostra que o que Deus quer não é uma marca no corpo. É um outro corte. Uma outra cirurgia do coração. A circuncisão no Velho Testamento apontava para a realidade futura que precisava acontecer de uma conversão genuína para o povo de Deus. O que Deus queria não era apenas algo exterior, mas uma realidade interior. Muito mais do que apenas o cumprimento de regras. Deus quer um coração transformado. Corações que deixariam de ser de pedra, como o profeta disse, e se tornaria de carne. Algo que só Deus poderia efetuar. Deus quer um coração transformado. Nós usamos ainda lembranças, sinais, símbolos de alianças hoje. Então, quantos aqui são casados? Você tem a sua aliança, certo? Essa aliança é uma demonstração externa de uma promessa, de uma realidade, de fidelidade e exclusividade. Mas o que adianta ter um anel no dedo se esse compromisso de
fidelidade, exclusividade não for refletido no coração do marido e da mulher. Agora que nós vivemos na época da nova aliança em Cristo Jesus, Ele também nos deu alguns símbolos que agora apontam para trás, para a realidade da conversão. Então nós temos o batismo. O batismo que reflete, deve refletir que aquela pessoa que desceu as águas, ela já é de Jesus, ela foi convertida, ela foi salva, e agora ela mostra isso para todo mundo. Mas se for só o exterior, se for só isso, o que aconteceu? Um caldo, né? Tomou um banho de roupa em frente a todo mundo. Só isso, molhou. Não valeu nada. Ela precisa apontar para algo que já aconteceu, de uma vida que crê em Cristo Jesus. Nós celebramos a ceia do Senhor, outro símbolo que Deus nos deu, que Cristo nos deu, para lembrar dessa nova aliança que nós vivemos, que nós somos seu povo, a igreja. Mas, se nós partilhamos a ceia do Senhor, sem realmente estar em Cristo pela fé, brigando entre nós, nem lidando com o pecado da nossa vida, o que aquilo vale? É um lanchinho. E olha que é um lanchinho bem pequeno. O que Deus já estava apontando, já no Velho Testamento, em Deuteronômio, o que Ele desejava. Corações circuncidados, corações transformados, corações que nasceram de novo, deixariam de ter o coração de pedra. Ele explica algo ainda no versículo 16. E deixem de ser teimosos. Literalmente, deixam de ter um pescoço duro. Pode passar mais um aí. Você já teve torcicolo? Né? Aquele momento ali em que assim trava ali o seu pescoço e alguém te chama. Sim, né? Tudo rígido. Vez após vez, o povo de Israel foi confrontado ali no Êxodo, quando saíram da escravidão do Egito, porque eles não aceitavam mudar o caminho de jeito nenhum, não se arrepende, insensíveis às coisas de Deus, orgulho insistente, obstinados, resistentes a Deus, pescoço duro, teimoso, não, eu vou para cá e eu não mudo. Esse é o coração entregue ao pecado. Você lembra a história do povo no Êxodo? Desobedeceram a Deus, fizeram um ídolo, um bezerro de ouro. Reclamaram contra Deus o tempo todo. A gente quer água, eu quero carne, eu não aguento mais. Dúvidas sobre o plano de Deus. Quando Deus ia levá-los para entrar na terra prometida, enfrentar os cananeus, não dá, olha os gigantes que estão ali, são muito fortes, a gente parece gafanhoto perto deles, não dá, dúvidas do Senhor, do plano dele. Rebeldia contra a disciplina de Deus. Deus falou, agora não, vocês vão ficar 40 anos rodando aqui no deserto. E eles tentaram entrar em Canaã mesmo assim, levaram na cabeça. Qual o problema? Nós precisamos de um coração cortado, morto. Queridos, em Cristo, na nova aliança, Jesus nos deu este novo coração, quando nós nascemos de novo, pela fé. Mas isso nos chama para um exercício diário de relembrar que eu morri para o pecado e agora eu vivo para Deus, porque mesmo como crentes, a nossa natureza pecaminosa acaba muitas vezes endurecendo o nosso pescoço. E a gente é teimoso, não é? Pode falar, meu marido é, né? Eu não. Né? Meus filhos. Nós precisamos lembrar o que Deus quer. É viver o novo coração que Jesus nos deu. Essa é a frase que eu acho que resume esse texto. Eu chamo de grande ideia. Pode passar. O que Deus deseja.
Deus deseja corações convertidos que vivam no temor e amor do Senhor. Isso que resume tudo o que está nesse texto. Deus deseja corações convertidos que vivam no temor e amor do Senhor. Então, quem Deus é e o que Ele fez? Lembra? Vimos o que Deus quer, quem Ele é. O que Deus quer, quem Ele é. Vamos ver mais um então, quem Deus é e o que Ele fez. Versículos 17 e 18. Ele é o Senhor de tudo e Ele se preocupa com os indefesos. Versículos 17 e 18 diz assim: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Mais uma vez, nós vemos a grandeza de Deus que deve nos motivar ao temor. Nós vemos o amor de Deus que também nos motiva a amá-lo. A grandeza de Deus aqui. Deus é supremo, poderoso, justo. É um outro mini hino de louvor a Deus. Ele não é apenas dono do mundo, como vemos no versículo 14, mas Ele manda no mundo e em todos. Os presidentes, os primeiros ministros, legisladores, juízes são sujeitos a Ele, saibam eles ou não. Mas diferente de muitos em posições de autoridade, Deus não é parcial, Ele não aceita suborno, Deus não é corrupto, Ele não demonstra favoritismo, porque esse parece melhor, então eu pego para mim. Ele ama soberanamente pela sua vontade. Ele ama e cuida. Deus é o oposto da frase uma mão lava a outra. Você faz um negócio aqui para mim na igreja, então aí eu te dou o que você quer. Deus não precisa de nada. Ele faz por amor e por justiça. Olha o amor de Deus aqui no texto. Deus se preocupa com os indefesos. Versículo 18. Quem são os beneficiados do grande poder de Deus? Nós passamos pela época de eleições agora, não foi? E agora os novos eleitos municipais estão montando suas equipes. O prefeito eleito vai montar quem vão ser os ministros, secretários das áreas, os vereadores montando quem são seus ajudantes ali, eu nem sei os termos direito para isso. Mas muitas vezes o que acontece é que aqueles que foram eleitos, eles dão os cargos para quem? Para quem apoiou, não é? Talvez distribui entre os partidos, ou quem esteve mais próximo, ajudando. Quem recebe esta atenção especial de Deus? São aqueles que ninguém dá bola. Os indefesos, vulneráveis, marginalizados. Ele fala aqui no texto de órfãos, viúvas e imigrantes, que nos tempos bíblicos normalmente não tinham poder social econômico nenhum. Não tinham quem os defendessem se fossem injustiçados. Eram presa fácil para quem quisesse se aproveitar deles. O coração de Deus bate por pessoas assim. Eles não podem dar nada em troca. Eles não têm para onde ou para quem recorrer. E Deus diz, Ele ama e cuida deles. Podemos até ver um lampejo de missões aqui, não é? Deus se preocupando, mostrando que seu amor não era só para Israel, mas também por pessoas de outras nações que chegariam lá atrás do Deus de Israel. Isso carrega diretamente para o que mais algo que Deus quer de nós. A última coisa aqui, versículos 19 e 20. Deus também quer de nós amor pelos indefesos e temor fiel. Olha na sua Bíblia, versículos 19 e 20. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome.
que Deus quer de nós? Amor pelos indefesos e temor fiel. Versículo 19 diz então: demonstre o mesmo amor pelos estrangeiros e indefesos que Deus demonstra. Como nós tratamos pessoas indefesas demonstra o nosso coração. Mostra se nós reconhecemos o que Deus fez por nós, ou se temos corações orgulhosos, egoístas, achando que merecemos o que Deus deu. Olha de novo, qual a base que ele fala para eles no versículo 19? Por que eles deveriam cuidar dos estrangeiros? Porque eles, olha aí o versículo 19. Porque eles foram estrangeiros. Durante 400 anos no Egito. Deus os resgatou da escravidão, cuidou deles no deserto, deu a terra prometida, os fez o seu povo. Eles nunca se esqueçam de onde vocês vieram. Queridos, quando nós começamos a achar que o que Deus nos deu, as bênçãos de Deus em nossa vida, a nossa família se estruturando, no nosso trabalho, crescendo talvez nos estudos, que seja o que for, começamos a achar porque é do nosso esforço. E sim, nos esforçamos. Mas é porque eu fiz, eu consegui. Se alguém não tem isso, é porque não merece. Nos esquecemos que Deus fez em nossa vida. Que o que Deus nos permitiu conquistar é baseado na graça dele em nossas vidas. E essa mesma graça e amor devemos mostrar para com outros. Em nossos dias, Deus tem nos chamado para demonstrar o seu amor de formas muito práticas e não simplesmente de boca. Na nossa região aqui, eu sei que essa igreja tem feito isso, mas temos recebido imigrantes, refugiados da Venezuela, Irã, Afeganistão, Haiti, Cuba. Em nossos dias, por mais que nós temos INSS para ajudar pessoas em situações difíceis, ainda há viúvas lutando para cuidar de tudo sozinhas, carregando muitas dores e solidão. Crianças sem pais ou tirados das suas casas por causa de abusos. E vemos famílias expressando esse amor, cuidando e adotando crianças que estavam em situação de risco. Portadores de deficiências físicas ou mentais que facilmente podem ser esquecidos em casa ou marginalizados. A igreja é o lugar que pode abraçá-los e mostrar o carinho por eles, o amor de Jesus. 1 João 3, 17 e 18 diz: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Versículo 20 do nosso texto dá o resumo final. É um temor fiel. Temer a Deus com a vida toda. Nossas ações em serviço a Deus. Nosso coração fiel a Deus. Nossa boca jurando apenas por Deus. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, não tem outro padrão para nossas palavras que não Deus. O que sai da minha boca é sempre e unicamente a verdade. Então ele termina, versículos 21 e 22. Quem Deus é e o que ele fez. Ele é o nosso louvor e multiplicou o seu povo. Acompanha comigo, de novo, Deuteronômio 10, versículos 21 e 22. Ele é o seu louvor e o Deus de vocês, que em favor de vocês fez estas grandes e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram ao Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Quem é Deus? O que ele fez? É o nosso louvor. Multiplicou o seu povo. De novo, veja a grandeza de Deus. Deus é o nosso Deus. Deus é o nosso louvor. O que significa que ele é o nosso louvor? Vou fazer a pergunta. O que tem de tão especial sobre nós? Uma coisa só. Nós pertencemos a Deus.
Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa glória. Em julho, a nossa família saiu de férias e fomos com alguns amigos para uma casa que eles tinham de praia. E um dia lá andando lá no condomínio, a praia, nós vimos um iate de luxo de 3 andares. Talvez um pouco parecido com esse. Enorme, enorme. E eu olhando para aquilo lá, e meu amigo, ele falou, você sabe quanto custa para encher o tanque desse barco? Eu falei, não. Ele falou, olha, de 80 a 100 mil reais. Só para dar uma volta. Como assim? O que é alguém ter tanto dinheiro para dar uma volta ali? Ele gasta um apartamento, né? Bom, o apartamento está mais caro agora, né? Um carro ali. Põe um carro no tanque. Para dar uma volta. Aí, minha cabeça, estava de férias, minha cabeça começou a ir longe. E aí eu fiquei pensando, como seria conhecer o dono desse barco? O que você falaria para alguém que tem esse tipo de riqueza? Como você se apresentaria? O que você falaria de você que tem de especial? Qual a sua glória? O que você contar que é louvável a seu respeito? O texto não está nos ensinando. Sabe o que eu tenho de especial? Eu sou de Jesus. Eu fui adotado pelo dono dos oceanos e das galáxias. Sua mão me dirige todos os dias da minha vida. Eu o sirvo. Sou dele. E veja o grande amor de Deus aqui no texto. Ele fez grandes coisas por nós, multiplicando um grande povo. O que ele fez por Israel? Ele pegou uma família de 70 pessoas, né? Jacó, seus filhos, netos, tal, desceram para o Egito, passaram séculos ali como imigrantes, muito desse tempo como escravos, mas Deus os socorreu com forte mão poderosa, transformou-os numa multidão como as estrelas, como ele tinha prometido lá em Gênesis 15 para Abraão. Queridos, Deus fez grandes coisas por nós também. A redenção do povo de Israel do Egito só aponta para uma redenção maior que Cristo fez na cruz do Calvário para nós, para nos reconciliar com Deus. Ele nos resgatou, pagou o preço dos nossos pecados, venceu a morte ao 3º dia, nos deu nova vida, nos fez o seu povo, nos sustenta a cada momento, a cada dia, nos conduz pela sua palavra, nos multiplicou nesses últimos 2000 anos, começando com 12 apóstolos, e agora em milhões espalhados pelo mundo todo. Ele é o nosso louvor, que multiplicou o seu povo. Então, para concluir, o que Deus quer de nós? Deus deseja corações convertidos, que vivam no temor e amor do Senhor. Só tudo isso. O problema, queridos, é que corações circuncisos, corações convertidos, são impossíveis de se ter. Nós não podemos ter um amor e temor a Deus sem esse coração convertido. E quanto mais conhecemos nosso próprio coração, mais veremos o quão duros somos, quão teimosos somos, o quanto não tememos, nem amamos a Deus verdadeiramente. Por isso Moisés, ao longo do livro de Deuteronômio, ele já põe o dedo na ferida do grande problema do povo de Israel. Pode passar Deuteronômio 29, desculpa, vou ler aqui, Deuteronômio 29, 4. Moisés fala para o povo mais para frente, mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Deuteronômio 30, versículo 6, o Senhor, ele faz a promessa, o Senhor seu Deus circuncidará no futuro o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Todo o Antigo Testamento, desde Moisés, chegando
até lá em Jeremias, você pode ler depois Jeremias 9, 23 e 24, mostrando o povo de Israel não conseguiu cumprir a aliança de Deus, obedecer à lei de Deus. Eles não amaram a Deus, eles não temeram a Deus como deveriam, porque ainda não tinham corações transformados. Como cumprir o que Deus quer? Nós não podemos em nós mesmos, mas Cristo fez. O que Deus quer de nós sempre flui de quem Deus é e o que Ele tem feito por nós. Veja o que Deus fez em Cristo. Pode passar ali para Colossenses 2, 11 a 15. O último texto que eu quero ler para os irmãos. Olha o que Cristo fez. Se não dá para ler aí, abra lá em Colossenses 2, 11 a 15. Nele, em Cristo, também vocês foram circuncidados. Não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, ou seja, nosso pecado, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual também vocês foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O que nós não podíamos fazer por nós mesmos, escravos ao nosso pecado, à nossa natureza pecaminosa, Deus fez em Cristo Jesus pela fé. Nós fomos batizados em Cristo no momento da nossa conversão. Nós morremos com Ele. Foi a nossa morte para o pecado, é a morte dele. E a ressurreição de Jesus valeu por nós pela fé. E agora temos vida nova. O que estava contra nós, toda a lista do que a gente nunca conseguia cumprir, foi pregado na cruz. E o acusador, os principados e potestades foram expostos também ao serem derrotados na cruz. Corações convertidos é o que tem todo aquele que crê em Cristo Jesus. Foi obra de Deus em nossas vidas. E elas transbordam em amor ao próximo. Se você está aqui nessa manhã e você não conhece essa esperança, essa salvação, hoje, Cristo te convida a crer nele como seu único e suficiente Salvador. Você precisa de um novo coração. E para os meus irmãos e irmãs aqui hoje, que já são crentes em Cristo Jesus, já receberam um novo coração. Se você tem Jesus, você tem esse novo coração. Então viva nessa nova vida. Deixe a teimosia e viva o amor de Jesus, o temor a Deus. Viva a santificação. Deus deseja corações convertidos que vivam no temor e amor do Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor haja pelo teu Santo Espírito em cada coração, nos voltando ao Senhor Jesus Cristo, que operou grande obra em nossas vidas, para que agora, com a vida de Cristo, vivamos em amor ao Senhor, amor uns pelos outros, em temor ao Senhor, com o Senhor como centro de nossas vidas, como o Senhor deseja. Oramos em nome de Jesus. Amém.